Olá, boa tarde a todos. Mais uma semana aqui, eu, doutora Márcia Ferraz, conversando com vocês a respeito dessa área do implante dentário, do seu sorriso, da sua qualidade de vida. É isso que mais um programa a gente vem falar aqui. E hoje, com um monte de novidades para vocês, então eu já vou passando quais são. Primeiramente, eu queria avisar a todos que o nosso site está reformulado, está no ar. Então, para quem quiser conhecer o Instituto Face a Face, quem nós somos, a nossa história, a nossa estrutura lá da clínica, meu currículo, as fotos dos congressos internacionais, acessa o site www.institutofaceaface.com.br. Gente, Instituto Face a Face, tudo junto, tá bom? www.institutofaceaface.com.br. Lá tem um link contato, quem quiser me mandar e-mail, quem quiser conversar comigo. Tem também um campo onde é um mural de recados para quem quer deixar um recadinho lá para mim. Eu vou respondendo todo mundo, tá bom? Então o site está no ar. Essa é uma grande novidade para vocês poderem conhecer o Instituto melhor. E mais uma novidade para vocês. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, Alexandre Almeida. Ele vai conversar um pouquinho com a gente a respeito de hoje, falando sobre acupuntura, né? De uma forma como beneficiar nos procedimentos cirúrgicos. E antes de dar as boas-vindas, eu vou aqui passar para vocês um pouquinho, para vocês conhecerem quem é, né, o Alexandre. O Alexandre, ele é graduado em engenharia pela FAAP, ele é pós-graduado em administração de empresas, ele é formado em design de publicidade pela Escola Pan-Americana de Artes, ele é formado em terapeuta holístico pela Universidade de São Paulo, formado em acupuntura, em psicanálise pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, tem um curso de extensão de terapia em regressão, é formado em psicologia, pós-graduado em psicologia analítica, curso de extensão em habilidades sociais e em fitoterapia quântica e oligoelementos quânticos. Então, assim, com esse currículo enorme, super caprichado. Então, boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Boa tarde, Márcia. Tudo bem? E você? Muito obrigado pelo convite. Imagina, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É um enorme prazer estar aqui e o que a gente puder trocar, eu acho que o aprendizado vem sempre das trocas, não é verdade? Exatamente, é sempre das trocas. Eu vim aqui hoje, então, passar para vocês um pouquinho que a gente tanto conversa lá no Instituto, eu venho conversando com os meus pacientes a respeito disso. Então, o tema hoje é a acupuntura como forma de beneficiar os procedimentos cirúrgicos nos implantes dentários. Perfeito. Combinado? Combinado. Então, vamos lá. Eu queria fazer algumas perguntas também para as pessoas entenderem qual é esse tipo de abordagem, né? Sim. Então, você com essa vasta atuação na medicina tradicional chinesa, perfeito, tanto quanto na área psíquica, poderia nos dar uma breve explicação no que corresponde ao trabalho de acupuntura, bem como na atividade que ela atua em apoio nas áreas tradicionais do tratamento? Claro, com o maior prazer. A acupuntura, ela é uma parte da medicina tradicional chinesa, que é um estudo milenar que engloba partes de uma atuação de sistemas, que nós falamos hoje meridianos, formando-se um complexo total. Das ervas medicinais, as fórmulas magistrais chinesas, da moxa bustão, da tonificação, da sedação, da inserção de agulhas, do shiatsu, da manipulação com as mãos e do Qigong. Qi, energia. Kung significa treino, habilidade, ou seja, é o treino do desenvolvimento da energia do corpo humano. Então, hoje, a acupuntura já se encontra bastante difundida no Ocidente pelos vários segmentos de tratamentos que ela atua. Por exemplo, nas algias em gerais, no trabalho com a com a odontologia, com a nutrologia, com a fisioterapia e até com a psicologia. A acupuntura,
é uma parte desse composto de muita utilidade. A gente, nos tratamentos específicos para uma cirurgia de bucomaxilar, melhor dizendo, você tem que tratar dentro da acupuntura no paciente com o pré-operatório e o pós-operatório. Esse é importante, porque você, uma vez energizando, porque a acupuntura trabalha com energia, como se fosse a física quântica. A física quântica trabalha com energia, com emissões de fótons, com emissões de ondas. A acupuntura, através da inserção de agulhas ou manipulações, com mocha-bustão, que é um bastão de Artemisia, você vai equilibrando, buscando para aquele sujeito chegar próximo à homeostase. Então, assim, para o pré e para o pós-cirúrgico, em relação aos implantes dentários, a acupuntura e toda essa técnica que é milenar chinesa tem um benefício. Perfeitamente. No caso de qualquer procedimento cirúrgico, principalmente esse procedimento do bucomaxilo, com implantes, é de bom tom que a gente prepare o paciente, pelo menos com 2 sessões básicas de equilíbrio, buscando a homeostase, verificando até como esse paciente se encontra, tanto na parte física como na parte emocional. Porque muitas vezes você vai ver que tem pacientes, cada paciente é um paciente, né? Apesar de nós termos as mesmas características, nós somos individualizados no contexto da análise de uma anamnésia através da acupuntura. Sim, e também muitos pacientes, como eu venho falando aqui muitas vezes, o paciente tem medo da cirurgia, chega estressado para uma cirurgia. Então, qual é o benefício disso em relação a utilizar uma técnica dessa para esse paciente que já chega com medo, que já chega estressado, que quem já aqui me escuta muitas vezes já sabe que assim 99% das pessoas chegam com essas condições. Perfeito, vamos lá. Bom, a medicina tradicional chinesa, no seu geral, ela traz algumas ferramentas de grande aproveitamento no processo de tratamento e cura de um paciente. Pelo próprio tempo de existência da técnica, né? 2.500 anos, pelo menos, é um tempo razoável. Bem razoável. Não é? E aí, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar no pré-operatório, a gente busca inserção de agulhas para equilibrar. No pós-operatório, a gente vai buscar ao contrário. Inserimos agulhas, mas com o princípio de desestagnar o hematoma. No pré, a gente vai buscar fortificar uma linha de proteção chamada-se Wei Qi, que é o Qi defensivo, energia defensiva. Então você fortalece o sujeito para que ele não fique predisposto à invasão de fatores patogênicos. Então você o deixa mais forte. Energeticamente, sempre energeticamente. Quanticamente, poderíamos dizer. Quando o sujeito, ou o paciente, melhor dizendo, passa pela cirurgia, ele vai ter uma invasão. Ao corte, ou a extração, ou a implantação do pino de implante. E aí você entra no pós-operatório tentando desestagnar a energia estagnada, que são os hematomas. E aí você chama um fluxo, que a gente fala, o Qi chama o sangue, que é o Xue, e chama-se Xue na medicina chinesa, e ele vai drenar esta inflamação de uma forma energética sobre comandos quânticos. Certo. Inserção de agulhas. É assim, né, gente? Vocês sabem há quantos anos aqui eu trago os conhecimentos do Instituto Face a Face para vocês, e vocês sabem o quanto eu me preocupo com o todo. O mais importante é o indivíduo como um todo, e não simplesmente, eu sempre falo isso aqui, a gente vai pôr 2 implantes,
ou 3 implantes, enfim, o mais importante é a gente te enxergar como um todo, como um ser que necessita de mais atenção do que simplesmente a nossa técnica, que essa é sim a obrigação. Antes da gente continuar o papo aqui, eu vou passar os nossos telefones, para quem não nos conhece, vou passar também aqui os telefones do Dr. Alexandre. Quem quiser falar com ele também lá no Instituto, é só ligar e a gente passa todos os contatos, tá bom? Então, vou passar aqui nosso endereço e nosso telefone. Então, Instituto Face a Face, que fica na Rua do Chanés, número 259, em Moema, próximo ao Shopping Ibirapuera. E os telefones são 3895-7572 ou 3895-1185. Lembrando que nós estamos lá de segunda a sábado. E o nosso site, www.institutofaceaface.com.br. O telefone do Dr. Alexandre, 5575-7024, tá bom? Então, 5575-7024 é o telefone da onde o doutor atende. Ou lá no Instituto, vocês também podem procurar esse tipo de terapia, combinado? E me conta uma coisa, Alexandre, para a gente continuar aqui nossa conversa, para um preparo através da acupuntura, para um rápido estabelecimento, é assim, como você falou, né? Quanto isso pode ser benéfico, né? Eu falo assim, um plus para o paciente, mesmo toda essa área. E o que mais, assim, a gente poderia ter em relação a toda essa invasão que a gente acaba por ter no paciente, que é essa intervenção cirúrgica que a gente faz, onde tem sangue, onde tem um pós-operatório que a gente precisa equilibrar o paciente como um todo. Perfeito. O tratamento em si, né, por acupuntura, por moxa bustão, por fórmulas magistrais chinesas, por florais, também são importantes, não fazem parte das fórmulas magistrais chinesas, mas os florais também têm a sua grande valia. Pelo próprio Qigong, eles auxiliam no pós-operatório da seguinte forma. Se você pensar que uma pessoa não é só um físico, ela é uma energia, uma vontade, uma emoção e depois também é um físico. Realmente, sim, a acupuntura traz enormes benefícios, tanto os psíquicos também ela pode ajudar. É sabido, né, que dentro da medicina tradicional chinesa, que os órgãos do corpo têm as suas emoções. O coração, o pulmão, o rim, o fígado, todos eles têm. Então, quando, por exemplo, uma pessoa está com muito medo, que medo precede muitas vezes o estresse, a gente sabe que o medo está associado à energia do rim. Então, o equilíbrio seria no rim. Se a pessoa está com estresse, não consegue dormir, está nervosa, está com a mente sem moradia, que a gente fala na medicina chinesa, nós temos que sedar o coração. Também trabalha com alegria, é uma outra emoção. A tristeza, a angústia, o pulmão. Então, todas essas emoções estão vinculadas aos órgãos do corpo, nomeados, né, órgãos do corpo, mas não são somente os órgãos, são os sistemas dos órgãos. Por exemplo, um sistema da vesícula biliar não é só o órgão vesícula biliar. Uma decisão a ser tomada, ela está intimamente ligada à vesícula biliar, mas não é só o órgão da vesícula biliar, e sim o sistema da vesícula biliar, que em chinês chamamos Dan. Bom, com respeito à pergunta, logicamente, o que a gente pode trabalhar? A medicina chinesa, ela engloba a parte emocional. Por isso, muitos psicólogos estudam medicina tradicional chinesa, porque você tem uma facilidade ou facilitação dentro do tema de entender qual é a emoção desse órgão. Jung já falava, que é Carl Gustav Jung, foi um psiquiatra e psicólogo muito famoso, desenvolveu a psicologia analítica, já falava do I Ching, já fez as suas pesquisas junto aos
povos da África, bebeu da cultura da medicina tradicional chinesa, falou quanticamente junto com Einstein para explicar a sincronicidade. Tudo isso está intimamente ligado uma coisa à outra. Nós não somos uma ilha isolada, nós somos, na verdade, um composto como se fosse as ilhas gregas. Nós somos um composto de várias ilhas que cada uma produz uma parte para um todo. Certo. E na prática, assim, o paciente que está escutando, tantos pacientes a gente escuta em pânico mesmo, que chega a se boicotar na hora de ter que fazer um tratamento, tem necessidade de uma intervenção, tem necessidade de agir, porque a boca chegou num processo realmente que... de não mastigação, de não função, de não estética. Como na prática para esse paciente, quantas consultas ou quantas sessões seriam necessárias do pré-operatório e do pós-operatório? Porque senão às vezes o paciente fala, mas como é que eu faço esse tipo de tratamento? Como eu posso me equilibrar pré e pós-cirúrgico? É muito demorado, leva muito tempo. Perfeito. Geralmente as pessoas hoje estão sem tempo, estão querendo uma coisa rápida, estão querendo ser objetivos, o trânsito é uma loucura, a gente tem que objetivar o nosso tempo, principalmente quando se trata de dentista, que todo mundo quer chegar e ir embora o mais rápido possível. Imagino. Como é que pode ser isso na prática? Claro, cada ser humano é único, mas em média, quem vai passar por um procedimento cirúrgico bucomaxilar, eu aconselho que faça pelo menos 2 sessões breves no pré-operatório, quer dizer, que você, dentro da semana da cirurgia, você consiga de 7 dias para a cirurgia e de 3 a 2 dias para a cirurgia, passar por 2 sessões, né? Uma 7 e uma 2. De quanto tempo essa sessão? Eu acho que a sessão de 20 minutos é uma sessão focada especificamente para o pré-operatório, para a cirurgia. Nós não computaríamos o todo emocional de um tratamento de 50 minutos, que poderia ser feito. Claro. Mas vamos dizer que as pessoas estejam realmente muito estressadas, sem tempo, e elas precisam realmente de um apoio energético. Uma sessão focalizada na raiz do problema. Nós na acupuntura temos a raiz e a manifestação. Se nós trabalharmos na raiz do problema, no pré, e na manifestação no pós, nós faríamos 2 sessões de 20 minutos, de 20 a 30 minutos, no pré, e 2 a 3 sessões, 2 sessões, vamos pensar, 4 sessões no total, no pós, para drenar, para desestagnar a energia. Isso é muito interessante, né, gente? Quanta gente a gente recebe lá com esse problema, assim, que pânico, se boicota, não quer fazer o tratamento por medo, não quer nem sentar na minha cadeira, né? Fala, doutora, eu tenho medo de dentista, eu tenho medo da cadeira, e por aí vão os nossos medos. Ou mesmo as dores, né, que a gente tenta controlar pela medicação da medicina tradicional. Claro, a gente sempre está intervindo com o paciente, lembrando que a gente isso é um acompanhamento, então a gente vai fazer na medicina tradicional toda a medicação pré e pós-cirúrgica, mas eu acho de fundamental importância todo esse apoio, agora que a gente pode contar com o Alexandre lá no Instituto Face a Face, dando esse apoio para os nossos pacientes, porque sempre lembrando como é a nossa filosofia de trabalho. É isso, é te enxergar como um todo, lembrando que você tem, infelizmente, né, a odontologia traz isso arraigado, né, que é a dor. Sim, é o passado da dor, é o passado do medo. A gente sempre tem que lembrar que isso vem de antes, né? De uma odontologia precária, com sais anestésicos muito precários, onde existia dor e vem todo mundo com essa carga energética. E às vezes é o que eu falo aqui, a pessoa nem passou por nenhum trauma tão grande na cadeira do dentista, mas vem isso com ela arraigado, o que pode prejudicar naquele momento o teu processo, onde ali você teria que ter uma calma, uma paz,
né? Uma tranquilidade para tudo sair de acordo na maior normalidade possível, né? Diríamos até que é o histórico-cultural, né? Histórico-cultural. O medo ao dentista, de ir ao dentista. Hoje, as técnicas, a medicina ocidental está super evoluída. Super. Né? Nós falamos da medicina oriental, mas a medicina ocidental é o carro-chefe aqui. Ela traz muitos benefícios, ela é extremamente avançada. Não tem como você fazer um tratamento hoje de uma cirurgia dessa monta sem ter os recursos dos medicamentos e de todos os processos das técnicas ocidentais, que elas estão muito avançadas. Claro. Agora, não podemos esquecer que a acupuntura, ela seria, como você disse, um apoio. Ela vai desestagnar, vai desinflamar com mais facilidade? Exatamente. Vai desinflamar. Ela vai aliviar a dor para que você não precise tomar tantos analgésicos? Isso. Sim, ela vai, mas não é que ela vai resolver ou solucionar. Ela vai trabalhar junto. É um tratamento composto. Composto. Não existe uma ilha. Nós somos um complexo de ilhas. E não tenha dúvida que através dessa interação das medicinas e dos conhecimentos, inclusive a parte psíquica, quem é que não suou frio antes para sentar na mesa de um cirurgião dentista? Para conversar comigo lá no escritório? Só para conversar já sua frio? Isso não tem nenhum composto fisiológico que abarcaria aquele suador ou aquela pressão que cai. É um composto emocional. E isso, a posteriori, Márcia, a gente pode até conversar que existem procedimentos dentro da própria psicologia que traz, né, para o benefício para a pessoa, para o paciente, que ele possa entrar mais calmo e com muita mais vontade e força para passar pela experiência. Exatamente. Quantos pacientes que estão lá naquele momento do ato cirúrgico e a gente tem como hábito, né, aferir a pressão arterial do paciente, quantas vezes a gente vê alteração ali, naquele momento, de uma pressão alta ou mesmo de uma pressão baixa por questões emocionais, no ato cirúrgico, né? Então, esse momento é muito importante. O paciente está equilibrado. Sem dúvida. E essas emoções são interpretadas pela acupuntura como as emoções dos órgãos, aqueles que eu citei há um tempinho atrás. Também a agulha vai ajudar. Mas assim, é um complexo de ajudas. Exatamente. Todos em pró do paciente. Olha, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que elucidou muita gente, acho que ajuda a muitas pessoas que estão nos ouvindo a tomar a decisão e saber que pode contar e está sendo enxergado como um todo e não só como uma boca. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado a você, ouvinte, que está escutando com bastante atenção. Saiba que tudo que é feito com muita dedicação e amor tende a dar certo. Exatamente. E nós estaremos aqui assim todas as vezes que formos convidados. Será um prazer enorme e eu que agradeço a oportunidade. Imagina, tem muito assunto ainda pela frente. Ele vai estar aqui conosco outras vezes falando sobre outros assuntos, porque a gente tem muito assunto aqui para falar nessa área da medicina chinesa, e completando o indivíduo como um todo. Só que então, terminando o programa, passando para vocês quem nós somos, o nosso telefone. Então, o Instituto Face a Face, que fica na Rua do Chanés, 259, em Moema. Os nossos telefones 3895-7572 ou 3895-1185. Nosso site www.institutofaceaface.com.br e o Dr. Alexandre também atende no 5575 7024. Combinado? Foi um prazer hoje conversar com vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Obrigado. Tchau.